Bom dia, meus queridos alunos, espero que todos estejam bem. A gente vai começar agora o estudo do capítulo 4, a reconquista da Península Ibérica. Nós vamos dividir em partes. Essa apresentação é a parte 1, o Islã Ibérico. Primeiro título aí, a Península Ibérica, né? Vamos interpretar. O que é uma península? A península é uma porção de terra que avança sobre o mar, né? Na Europa, vocês já estudaram aí pelo menos duas penínsulas que existem no sul da Europa, né? Do lado esquerdo tem uma península que parece uma botinha, a Península Itálica, mais ou menos no centro dela ali está situada Roma, né? Então vocês já viram aí a civilização romana. Do lado direito tem uma outra península chamada Península Balcânica, né? No sul da Península Balcânica se localizava a Grécia Antiga. Vocês também já estudaram a civilização grega, né? E outra península importante na Europa é a Península Ibérica, né? Qual a sua localização? A Península Ibérica situa-se no oeste da Europa, é a região mais a oeste da Europa, às margens do Oceano Atlântico, então ela é banhada pelo Oceano Atlântico, na maior parte do seu território, e voltada para o norte da África, né? Tem um estreito chamado Estreito de Gibraltar, que separa o continente americano da Europa, exatamente ali na Península Ibérica, tá? Pois bem, lá hoje nós temos dois países na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Aqui para nós, né, a importância desse nosso estudo é ver como surgiram lá os reinos cristãos de Portugal e Espanha, né, que hoje são os países, né, que a gente chama de Portugal e Espanha, né. Como é que eles surgiram? Eles surgiram como reinos cristãos, né, no final da Idade Média. E como é que aconteceu o surgimento de Portugal e Espanha? A sua origem é exatamente o resultado da guerra de reconquista da Península Ibérica aos árabes, aos mouros, aos muçulmanos, né? Então a origem é após um longo período de guerras para expulsar os árabes muçulmanos da região, né? Bom, mas como é que aconteceu esse período de guerra, né? Isso está dentro de um contexto, né? Dentro de um cenário, né? O que estava acontecendo na época? Essa história faz parte das Cruzadas e é conhecida como a Guerra de Reconquista, né? Pois bem, a Península Ibérica foi ocupada pelos árabes a partir do século VIII, né? E a partir do século XI, entre o século XI e o século XIII, estão ocorrendo as Cruzadas, assunto que nós já estudamos no capítulo passado, né? E durante essas cruzadas, os cristãos da Península Ibérica animaram a expulsar da Península Ibérica os árabes, né? Dando início à chamada Guerra de Reconquista da região. Isso aconteceu entre o século XI e o século XV, e o resultado disso, final, foi a criação dos reinos cristãos de Portugal e Espanha. A ocupação da região pelos árabes. Então vamos lá. Quem são os árabes? Os árabes são os habitantes da Península Arábica. A Península Arábica está lá no Oriente Médio, lá na Ásia, né? Hoje a maior parte daquele território é o país que a gente chama de Arábia Saudita, tá? Pois bem, então os árabes são originais daquela região. E no século VII, Maomé unificou os árabes politicamente, usando para isso uma religião chamada islamismo. Os seguidores do islamismo são chamados de muçulmanos, né? Após
a morte de Maomé, os árabes iniciaram uma expansão territorial, né, sob a liderança dos califas, os sucessores de Maomé, chamados de califas. Tá? Então, no século VII, grupos árabes saíram da Península Arábica, lá na Ásia, e conquistaram diversas regiões, na Ásia, na África e na Europa. Né? Então, eles vão constituir um extenso império a partir da Península Arábica. Eles vão dominar ali a região do Oriente Médio, a Síria, Israel, a antiga Mesopotâmia, a Pérsia, vão chegar até o rio Indo, onde hoje é o Paquistão, né? Vão dominar o norte da África, o Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia, essas regiões hoje, né? E a partir da África, atravessando o Estreito de Gibraltar, eles vão dominar também uma parte da Europa. No século VIII, os árabes chegaram à Península Ibérica. Então, a invasão da Península Ibérica pelos árabes aconteceu no século VIII. Os árabes venceram os cristãos e ocuparam a região. Os cristãos se refugiaram no norte da península, a região onde hoje ali é a Galícia, o norte da Espanha. Ali eles fundaram o reino das Astúrias. Então, a resistência dos cristãos à ocupação árabe ficou no norte da Península Ibérica, esse reino das Astúrias. E os árabes, que dominaram a maior parte do território da Península Ibérica, criaram ali um califado. O que é califado? Né? É um reino muçulmano. O reino dos muçulmanos é chamado de califado. Esse califado tinha a capital em Córdoba, na cidade de Córdoba. E o califa era o chefe político, religioso e militar. Então é uma teocracia. Teo, divino, cracia, poder. Né? A teocracia é quando o governante, além de ser o chefe político, ele militar, ele é também o chefe religioso. Tá? Então o califado, né, sob o governo de um califa, com capital em Córdoba. O Califado de Córdoba, essa região, chamada pelos árabes de Andaluzia, conquistou grande autonomia e desenvolvimento dentro do Império Islâmico. Então, os árabes chamavam a Península Ibérica que eles ocuparam de Andaluzia, né, onde eles fundaram um califado. Nós estamos chamando aqui de Califado de Córdoba, porque a capital era na cidade de Córdoba. Né? Então, esse califado conquistou grande autonomia dentro do Império Islâmico. Por que autonomia? Porque o Império Islâmico ele era muito extenso, como eu disse, ele ia lá do Paquistão, na fronteira da Índia, passando pelo Oriente Médio, norte da África e chegando até a Europa. Então, como ele era muito extenso, né, várias regiões, com o passar do tempo, acabaram tendo autonomia. Então, esse califado era autônomo dentro do Império Islâmico. E também ele teve um desenvolvimento econômico, artístico, né, cultural muito grande dentro do Império Islâmico. A agricultura, o artesanato e a arte, né, muito desenvolvidas no Califado de Córdoba, atraíram mercadores, comerciantes e sábios estudiosos, além de garantir riquezas para os califas na forma de impostos. Né? Então, o califa era muito rico, né? Porque a economia era muito dinâmica, a agricultura, artesanato, a arte, atraindo mercadores e sábios. Né? Então, a produção econômica gerava uma quantidade de impostos, né, substancial, né, substancioso, que enriqueciam os califas, né, os governantes. Cidades como Córdoba, Sevilha, Cádiz e Granada se destacaram. Então, essas eram as principais cidades do Califado de Córdoba. Né? Sevilha, Cádiz, Granada,
eram comparadas às mais ricas e desenvolvidas cidades do Oriente daquela época. E rotas de comércio ligavam o Oriente à África e chegavam à Península Ibérica, né? Então, havia um intenso comércio nessa parte da Europa, né, na Península Ibérica, através do norte da África, se chegava até o Oriente, produtos do Oriente eram levados até a Península Ibérica, produtos da Península Ibérica eram levados até o Oriente, né? Então, um rico comércio se desenvolveu no mundo árabe, enquanto a Europa mergulhava na era feudal, né? Então, isso está acontecendo entre o século VIII e o século XI, quando teve início a Guerra de Reconquista, né? A Europa, nessa época, estava vivendo o feudalismo. Bom, façam as tarefas, fiquem bem e até a próxima.